Senhor, tende piedade de nós. Toda a igreja, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Hoje nós de acolhemos nós. para partilhar conosco a palavra o Padre Wilson, hoje pároco da paróquia São Caetano da Divina Providência, dos padres vocacionistas, padres estes que tanto tempo caminharam conosco aqui na condução do nosso povo da liberdade, não é? Vamos acolher o Padre Wilson e nele todos os vocacionistas. Bem-vindo. Tende piedade de nós. Jesus, Maria e José. Meus irmãos, é uma alegria poder estar nesse presbitério com esses irmãos que servem à comunidade, seja o sacerdote, como os diáconos, os jovens, que postulam e desejam chegar ao grau da ordem, e como os senhores e senhoras que veio hoje aqui essa noite. Os nossos dois santos, Cosme e Damião, revestidos da cor vermelha, o sangue dos mártires, torna-se para nós sinais de ousadia no Evangelho. Tantos anos atrás, deram a sua vida para que nós pudéssemos aprender com eles aquilo que eles aprenderam com nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, fazer a vontade de Deus na inteireza. Nesses dias estamos a meditar as obras de misericórdias corporais e espirituais. As duas se entrelaçam, torna-se, pois, difícil separá-las quando se fala em corporal e espiritual. Vestir o nu, por exemplo, pensa-se em veste material, mas também vestir o nu de tantas maleficências que corroeu sua alma, ou seja, revestir de bondade, vestir de alegria, vestir de abraço, de aproximação, por que não dizer de escuta? Nós ouvimos hoje o Evangelho, antes de adentrarmos na temática principal. Jesus que estava no lugar à parte em oração e os seus discípulos estavam com ele também em oração. Jesus pergunta para os seus: o que dizem os outros aí de fora sobre quem eu sou? Parece que Jesus precisava, nessa pergunta, ele tinha uma afirmação do outro para ele, mas não é isso. Ele não precisa de reconhecimento de ninguém para ser quem ele é. Ele simplesmente é, ou seja, Deus que quis e deu a vida por todos nós. Mas ele quer saber o que os outros pensam acerca dele, para chegar em um ponto final muito importante. Eles respondem: alguns, Senhor, dizem que tu és João Batista, outros até que tu és Elias, ou algum dos profetas que ressurgiu dos mortos. Jesus ternamente olha para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: é o Cristo de Deus, ou seja, um ungido de Deus. Pedro acerta. Mas, padre, as respostas que as pessoas de fora estavam dando sobre Cristo não eram coisas ruins. Comparou com os profetas, com Elias ou João Batista, mas ninguém reconheceu que era o Messias. Jesus não é para ser comparado com ninguém. Nós que devemos sermos, pois, comparados com ele, porque, segundo Gênesis, fomos criados à tua imagem e semelhança da Trindade Santa. Não ele ser comparado conosco, mas nós sermos confundidos com ele. A novena de um padroeiro, de dois mais fortemente ainda, nos interpela a um convite de, nesse mundo, sermos um rosto de Cristo, raios do comportamento jesuano no meio do mundo. Ao passo que as pessoas possam olhar para nós e nos confundir com Jesus, e não confundir ele com um profeta, mas nos confundir com o Senhor. Isso é possível. Porém, ele pergunta acerca do que os de fora dizem sobre ele, depois de dentro. Só acerta quem está dentro, quem está fora confunde. Os de fora não percebeu que ele era o Messias, mas quem estava dentro percebeu.
Estar dentro não de um recinto sagrado, como um lugar de oração, aqui hoje é a igreja matriz, mas estar dentro do coração de Jesus, nossa casa comum, mais que humana, divina. Portanto, só quem está no coração do Senhor reconhece, porque Judas também estava lá, mas não reconheceu. E tantos de nós que estamos com o Senhor, mas também não reconhecemos e com facilidades e por coisas tão pequenas abandonamos o Senhor, e por coisas bem pequenas, até mesmo por crendices ou ideologias secundárias que ferem o sentido da vocação cristã e, mais do que isso, o Santo Evangelho. Meus irmãos, estamos dentro ou fora? Padre, que pergunta é essa para nós que somos católicos, apostólicos romanos, mas tantos católicos que se abandonam à fé? Estamos numa paróquia de dois santos, dois homens, que deram a vida para defender a fé em Cristo Jesus, defender a verdade. O que falta em nós, senão as garras da fortaleza para vencermos a maleficência mundana? Essa garra não é outra coisa senão a fé, mesmo que pequenina, ela faz coisas extraordinárias, Deus faz através de nós. Portanto, possamos nós esforçarmos, pois, para defendermos a fé como esses santos. Mas uma pergunta para nós, dentro do Evangelho de hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós hoje da paróquia Santos Cosme e Damião. E vós, quem dizeis que eu sou? Não respondamos que que Jesus é amor. Todo mundo fala isso. Não respondamos que Ele é o Filho de Deus, que é uma pessoa da Trindade Santa, que é o Salvador. Estas respostas são genéricas demais para aquilo que Ele é, ou melhor, para quem Ele é. Mas, Padre, como é que eu vou dizer para alguém quem é Jesus? Ou para Ele mesmo? Jesus, Tu és o ungido de Deus. Pedro fala através da fé, porque ele foi ungido pelo olhar misericordioso, acolhedor de Jesus. Ele viu Pedro e outros que estavam ali no seu trabalho e o chamou. O olhar de Jesus para Pedro faz com que Pedro passe a amar Jesus. E aí ele chama de ungido de Deus, o Cristo, Filho de Deus. Portanto, mais do que uma resposta teórica à pergunta divina de Jesus sobre quem Ele é preciso darmos uma resposta existencial, pautada através das nossas obras. Portanto, se queremos, pois, apresentar uma resposta para a pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo, não temos senão os frutos que nós colhemos do nosso trabalho. E vós, quem dizeis que eu sou? Mostre para Ele os frutos. Senhor, Tu és o grande fermento que eleva a massa que sou eu. Tu és o grande artista que me faz perfeito, me fez perfeito e me restaura todo dia. Portanto, cada um vai responder quem é Jesus a partir da experiência de vida que teve com Ele. E por mais que cada um fale, torna-se difícil expressar. Por exemplo, todos nós já ouvimos um relato vocacional de um padre, de um diácono ou seminarista, de um religioso, de um casal. Já escutamos alguém fazer uma pregação sobre o seu testemunho de vida. Mas por mais que alguém fale como foi a sua experiência de amor com o Senhor, não consegue responder na inteireza o que está aqui dentro. É impossível explicar o que está aqui dentro. Por mais que alguém esforce, é impossível. Por isso que o santo que hoje também nós celebramos, São Padre Pio de Pietrelcina, ele disse: eu sou um mistério para mim mesmo. Ou seja, por mais que ele procurasse entender quem ele era, o que Deus queria para ele, ele não conseguiria entender, porque é grande o mistério que Deus realiza em nossa vida. Mas se queremos, pois, explicar quem somos nós, é preciso sermos sinais de amor no meio do mundo. Padre, o que é o amor? Amor ninguém se ensina. Amor se aprende amando. Se queremos, pois, explicar para alguém o que é amor, lembre as tantas vezes que a sua mãe cuidou de você. Lembre as quantas vezes que você estava enfermo, que ela fez um chá para você.
Aquele que é casado e que chegou em casa cansado, a sua esposa estava ali para lhe servir com alegria. Se queremos, pois, saber o que é amor, lembre de um amigo que lhe escuta sem preconceito, sem rótulos, mas silenciosamente, simplesmente lhe escuta. Amor não é sentimento, é uma decisão. Portanto, hoje nós temos duas ações para expressarmos o nosso amor como resposta à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Mostre para Jesus a sua oferta, ou seja, os frutos da plantação que ele fez em sua vida. Então ele vai perceber que você reconheceu quem ele é. Mas se eu não tenho o que ofertar, eu não entendi nada. Eis que o dono da vinha foi para longe e deixou operários para cuidar da vinha. Mas quando ele voltou, alguns apresentou-lhe frutos, multiplicação do trabalho. Outros, nada senão aquilo que recebeu, toma de volta. Caim e Abel também fez oferta a Deus, mas a oferta de Abel contentou o coração da Trindade, porque ele foi junto com a oferta. O que eu tenho hoje para ofertar a Deus como resposta à pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Duas obras de misericórdia, uma corporal e a outra espiritual, mas as duas, como eu disse, a priori se confundem. Vamos começar com vestir o desnudo. Desnudei-me diante de ti, Senhor, diz os poetas sacros, religiosos. Desnudei. Ou seja, nós somos chamados a vestir aquele que foi despido, desnudado. A pessoa tinha uma veste, mas o mundo corruptível, o mundo que fere, o mundo que maltrata, roubou a veste da pessoa. Aqui eu falo de veste mesmo material. E aquele que veste o nu está no caminho correto para a salvação. Mas para entender a importância de vestir alguém de fora para dentro, é preciso vestir de dentro para fora. Quantos de nós conseguimos levar um pão a quem tem fome? Levar uma veste a quem está nu? Mas aquela pessoa até precisa de uma veste, de uma roupa, de um tecido. Mas ela precisa, a priori, do tecido do corpo de Cristo. A pele de Cristo, o corpo de Cristo ferido, ensanguentado, para salvar-nos através da nossa vida, porque somos extensão do corpo de Cristo. Diz Santo Inácio: o cristão é um ramo que nasce da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é amor, eu tenho que ser amor também. A cruz de Cristo, ele nos veste, nos cobre com o sangue da salvação, chamado preciosíssimo sangue. Remete a valor, o valor do sangue de Cristo para salvar a nossa vida, a nossa alma. Meus irmãos, tantas pessoas despidas precisando da nossa ajuda para vesti-las. Vamos vesti-las de dentro para fora. Deus nos revestiu com o seu amor e Ele não cansa de descer para nos cobrir com o teu amor. Na cruz, Jesus nos veste com seu amor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mais do que isso, com a sua misericórdia, perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Nós somos extensão da cruz de Cristo, precisamos vestir o outro também como Ele vestiu. Esse corpo de concreto que é a igreja matriz, essa obra de concreto que nós estamos dentro dela, é apenas um vestido místico, não, um vestido de concreto que cobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, se a igreja fria, de parede, que não pensa, feita por operários, é capaz de cobrir, de proteger o corpo místico de Cristo, que somos nós, a igreja, o que aconteceu com o corpo humano, templo do Espírito Santo, que não aquece mais o outro com seu abraço. E aqui entra a dimensão da afetividade. Abraçar. Abraçar o outro na inteireza. Abraçar o outro de dentro para fora. Abraçar o outro perdoando-o, como a parábola da misericórdia, Lucas 15, o filho pródigo, o pai misericordioso. Lembro-me, na minha paróquia anterior, onde eu servia, Vitória da Conquista,
Terminou a confissão, levantei, abracei uma senhora e ela disse, chorando: padre, que alegria, esse abraço me fez tão bem. Um abraço demorado, eu muito alto, ela baixa, ela se jogou no meu peito e curvou a cabeça e abraçava ela. E vi que ela queria ficar ali, eu dediquei um pouco mais de tempo a ela. Ela agradeceu pelo abraço, olhou para o alto dos meus olhos e disse: padre, hoje foi a primeira vez que eu fui abraçada. Ela era casada, ela tinha filhos e tinha netos. Eu fico imaginando as relações afetivas na família dela, inclusive com o esposo dela. Não teve abraço. Às vezes perdemos tempo, meus irmãos, com dificuldade de abraçar o outro. Padre, eu não consigo abraçar porque eu tive uma ruptura no passado, uma ferida. E aí procura psicólogos e faz terapias e não cura aquela ferida. Diz um russo chamado Dostoiévski que há no ser humano um vazio enorme. E ele completa: do tamanho de Deus. Parafraseando, eu digo: há no ser humano, em todos nós, um vazio enorme, do tamanho do testemunho dos santos que estão a celebrar Cosme e Damião. Ousadia, coragem, firmeza, oração, entrega, mortificação, penitência, obediência à divina vontade. Meus irmãos, a igreja é a casa da consolação, mas nós somos a igreja, portanto nós somos expressão da consolação do amor de Deus. Junto à roupa que eu levo para vestir alguém, abrace esse alguém, vista-o com o nosso corpo, com a nossa afetividade. É verdade que muitos de nós, por muito tempo até hoje, não conseguimos dar um abraço, receber um abraço nem de um pai e de uma mãe por conta dos bloqueios emocionais, psicológicos. Mas a igreja, ela quer curar isso através do abraço de Deus. Os braços abertos na cruz, não é uma passividade, não. É um braço aberto para resgatar, porque Ele desce da cruz e nos resgata com a força ressuscitadora que Deus derramou sobre Ele. Às vezes lamentamos a vida inteira que não fomos abraçados por uma pessoa. E é bom ter alguém perto da gente para cuidar de nós. Mas não esqueçamos o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes morremos porque alguém nesse mundo negou um abraço para nós, ou nos rejeitou desde o ventre materno, tentando abortar a gente. Nascemos assim mesmo porque somos fortes e Deus nos quis. Mas parece que eu esqueço que Deus está me abraçando o tempo todo. E eu ouso dizer que muitos de nós católicos só somos abraçados na igreja quando o padre, através das suas mãos, ele é mão de Cristo que nos acolhe. Através da sua voz, ele é voz de Cristo que nos consola, que nos chama, que nos exorta com firmeza para nos alegrar em Deus. Deixemos-nos, pois, sermos vestidos pelo sangue de Cristo. Deixemos-nos, pois, sermos vestidos pelo testemunho de Cosme e Damião. Deixemos-nos, pois, sermos vestidos pela esperança que habita a nossa alma, pela fé que está em nós. Mas não esqueçamos de uma coisa: é preciso cobrir o outro com a nossa força, porque em nós há algo extraordinário, a saber, o amor de Deus que habita a nossa alma. Éramos, pois, como diz o Gênesis, apenas um boneco criado do pó da terra, mas Deus se agacha, sopra as narinas daquele boneco, dar-lhe vida, e nome, Adão. A alma é o sopro de Deus dentro da gente, dentro de nós. Vai chegar um dia, através da belíssima morte, que daremos o último suspiro, e esse sopro volta para onde ele saiu, a saber, o céu, que é o próprio Deus.
Mas para que isso aconteça, eu preciso viver intensamente as obras de misericórdia, além de vestir o nu, consolar o triste. Aqui, uma obra de misericórdia espiritual. Tantas pessoas tristes, tantas pessoas que o único instante da sua vida que tem de felicidade é na igreja, na presença de Jesus Eucarístico e dos irmãos de comunidade. E aqui, meus irmãos, há um convite especial para nós. Cuide mais uns dos outros. Dom Helder Câmara dizia: as pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros, levem-nas no coração. A igreja não é o lugar para carregarmos o outro no ombro, não. Não aguentaremos, iremos brigar, iremos jogar o outro, queremos cansar. Mas quando eu carrego o outro no coração, eu vou muito longe. E tantas pessoas tristes que vêm ser consoladas na igreja, e aqui é consolada, ainda mais quando olha para Cristo crucificado, sinal de consolação. Ali nos sentimos verdadeiramente amados, porque Ele deu a vida por nós. Portanto, a tristeza maior, ela é causada por algo que gera morte, o pecado. Quando entramos num confessionário e ali nos despimos diante de Deus, confessamos nossos pecados, a tristeza vai saindo e no lugar é depositada a alegria através da absolvição, quando somos perdoados por Deus, através do sacerdote. Por isso, vamos parar de carregar tristezas. E tanta gente que tem medo de confessar. Tem medo de confessar. Tantos católicos que não confessam nenhuma vez por ano. Tem medo de ser feliz? Tem medo de ser abraçado pela misericórdia? Tem vergonha de colocar para fora o que fez? Não existe vergonha quando nos deparamos com amor, com o nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se entre nós tem alguém que carrega uma tristeza, lembre-se, toda tristeza tem uma causa. Tem uma causa. E eu só consigo ajudar o outro a lidar com a sua tristeza quando eu a acolho, ou seja, a pessoa na sua inteireza. Então, se alguém está triste, deixa a pessoa falar. Às vezes, nós somos tão imediatistas, queremos interromper a fala da pessoa e dar logo uma orientação, deixa ela falar. A fala, ela cura a pessoa. Entrou aqui pessoas vestidas de santos e santas, que fizeram caridade, obras maravilhosas. Eu imagino que no nosso tempo, aqui em Salvador, nessa grande cidade tumultuada não de casa, somente mais de gente correndo de um lado para o outro, um ativismo danado, ou de alguns que não mais trabalham, mas que porque seus familiares estão correndo e ficam em casa sozinhos, tanto um quanto o outro, dentro e fora de casa. Precisamos de santos que exercitem a caridade da escuta. Se alguém quer viver uma virtude de misericórdia hoje, escute o outro. Escutar para consolar os tristes. Mas eu repito, escutar sem rótulos, sem preconceito, sem esperar o que dizer, simplesmente ouvir a pessoa. Por que as filas de confissão crescem cada vez mais? Por que às vezes na fila nós pecamos que alguém entra para confessar e não só confessa, mas quer uma direção espiritual porque sente dificuldade de encontrar um padre para ouvi-la? Porque o padre sabe ouvir, porque escuta com os olhos, com os ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo e com paciência. Outra maneira de viver essa obra de misericórdia, que é consolar os tristes, é deixar a pessoa falar as suas dores e acolher a dor da pessoa. Porque às vezes temos o defeito de comparar dores.
Não existe dor maior ou menor, existe dor. Cada um com a sua, mas existe dor. Acolha essa dor. Escute a pessoa. E a sua escuta vai ser um ato de cura para aquela alma. Se formos aprofundar na vida de Cosme e Damião, médicos do corpo, mas também da alma. A igreja é o ouvido de Deus no meio do mundo. Esforcemos-nos para vivermos essas duas virtudes. Ou seja, vestir o nu e consolar os tristes. Padre, eu tenho feito tudo isso, mas parece que o outro não muda. Talvez falta alguma coisa ainda. Fazer segundo a vontade de Jesus, no tempo de Jesus, não no nosso tempo. O que falta em nós, meus irmãos, muitas vezes, é só acolher a pessoa na inteireza. Certa feita, o jovem vai confessar comigo e partilha: Padre, o senhor pode visitar o meu tio que não sai de casa para nada, do quarto para nada. Só sai quando todo mundo está trancado, ele sai para alguma coisa e volta para o quarto. Eu falei: não posso chegar assim no nada. Converse com ele, tente falar com ele, mesmo fora do quarto, fale se ele quer receber o padre. Ele aceitou e eu fui. E ali eu ouvi por mais de 2 horas. Ele saiu do quarto, não porque eu pedi, mas porque ele estava preso numa história de sofrimento. Passado uns 2 meses, uma festa de padroeiro com mais de 5 mil fiéis, aparece ele na multidão, tocando o ombro, me abraça, diz: Padre, o Senhor me trouxe aqui. Eu disse: o Senhor realmente do céu lhe trouxe aqui, porque você está aberto. Ou seja, viver as obras de misericórdia com o coração de Jesus, como um cristão, e não como um ser humano somente, mas como um cristão. Todo ano nós celebramos a novena em honra aos nossos padroeiros. Não permita concluir a novena sem uma mudança interior. Não permita celebrar o dia dos nossos padroeiros sem entrar na igreja, apresentar para Jesus os frutos desses dias de oração. A partir dessa noite, olhe mais para o outro como um reflexo do nosso próprio ser. Olhe para o outro como um presente que Deus me deu para ser resguardado por mim. É verdade que temos irmãos da comunidade que, se pudéssemos, nós nem olharíamos para ele. Eu digo a vocês, se não consegue olhar, vai conseguir servir? Não. Quanto mais difícil for uma pessoa, mais dela temos que cuidar. Até quando, Padre? Até as últimas consequências. São Justino, nosso fundador, disse que temos que cuidar e acreditar na mudança do outro, ao ponto que, se uma pessoa já estiver condenada para o inferno, nós temos que acreditar que ela é capaz de mudança. E quantas pessoas que nós conhecemos que estão passando por muitas situações. Mas, Padre, ela é triste porque ela quer, porque não consegue sair. Talvez porque faltou alguém para encorajá-la. Este alguém tem nome. Este alguém somos nós, a Igreja de Cristo. Deus nos faça cada vez mais santos e santificadores. E por fim, um pedido aos senhores e às senhoras: acredite um pouco mais em você. Eu fico a pensar na inquietação dos discípulos. Mas será que eu posso realmente expulsar os espíritos impuros?
Eu posso realizar milagres em nome do Senhor? Ficaram em dúvidas, inquietos no início, mas eles foram fiéis e conseguiram em nome do Senhor. E quando forem enviados para alguma missão específica, dentre elas as obras de misericórdia, para serem por nós praticadas, não pense no que eu posso fazer na vida do outro a exercitar uma obra dessa, mas o que esta obra pode causar em minha vida. Eu gosto do poeta Guimarães Rosa, que disse: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Ou seja, a obra que eu faço não é só pensando no que eu vou causar de bom na vida do outro, mas no que o outro pode causar em minha vida através da minha ação caritativa. E aqui eu penso em Santo Scalabrini: fazer feliz uma só pessoa é mais importante que ser feliz. É preciso lutarmos para consolar os tristes, mesmo que isto custe a nossa vida. Não permita, meus irmãos, que ninguém saia deste mundo triste. A nossa missão é alegrar as pessoas. E onde está nossa alegria? Em lugar nenhum. Mas em quem está? No coração de Jesus. Alegrar alguém é fazê-lo amar Jesus. E como eu disse que amor ninguém ensina, se aprende amando. Se queremos fazer o outro alegrar Jesus, eu preciso mostrar para o outro a alegria de ser cristão. Sem querer causar dor ou escândalo ou ferir a nós mesmos como igreja, recordo uma coisa: deve ser um andor para um sacerdote, e aqui eu confirmo, é um andor, quando o padre tem que consolar uma pessoa triste, e quando ele fica sabendo que quem causou a tristeza naquela pessoa foi outro católico. Padre, eu quero partilhar minha tristeza, minha dor, porque fui traída pelo meu esposo. Seu esposo não é ministro? Não é irmão da igreja? É católico. Mas padre, mas errar é humano, errar é desumano. Nascemos para acertar, para sermos santos, como um Pai Celestial é santo, não para errar. Ninguém deve causar dor a ninguém. O católico pior ainda. Escutar alguém falar assim, não, a pessoa que é um católico. Imagine. É a mesma coisa, quem aqui é pai e mãe, ficar sabendo que o seu filho fez uma coisa grave. Você fica triste. E a pior tristeza é quando ela se multiplica. Ou seja, na igreja, isso é uma ferida, é uma lepra na igreja. O irmão errou na igreja, o outro, ao invés de consolar o que causou a tristeza, e quem está triste, vai disseminar mais ainda. De trigo vira joio, vira um traste. É preciso consolar. Mas padre, eu vou consolar quem sofreu, quem causou tristeza não. Quem está mais triste é quem causou a tristeza, porque ele já está na perdição, ou seja, ele não está entendendo que ele causou tristeza. É uma pessoa perdida. Eu preciso consolar os dois, acreditar que os dois é capaz de mudança. É muito mais fácil punir, é muito mais fácil condenar, mas o que é mais fácil é perdoar a pessoa, acreditar no outro. A Igreja Católica, ele é o coração de Jesus que acredita e acolhe a todos. Para nos ajudar a viver as obras de misericórdia, além de Cosme e Damião, não posso deixar de recordar a Virgem Maria. Uma casa sem mãe é uma casa vazia.
Imagina a casa se a mãe da gente é vazia. Nem que seja para fazer barulho, até o barulho faz falta. As reclamações sem sentido às vezes também faz falta. Se uma casa sem mãe é uma casa vazia, a igreja é cheia, porque ela tem mãe, e seu nome é Nossa Senhora, Virgem Maria. Que Maria Santíssima, que com certeza protegeu, rogou, resguardou como mãe São Cosme e Damião, que ela, com esses dois fortíssimos e poderosíssimos santos, nos ajude também a persistirmos na vivência das obras de misericórdia. Que Deus nos faça cada vez mais santos e santificadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Invoquemos São Cosme e São Damião, para que as lições hoje Nosso grande valor, por martírios e dores passastes, para a glória do Senhor, para a glória, para a glória, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Ó irmãos dedicados e santos, só a Cristo quiseste servir. Recebei com agrado este canto, velas sempre por nosso porvir, velas sempre